Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho do perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite, seguidores de Hamed. Nós somos seguidores de Hamed, né? Tudo que ele vai falando, a gente vai administrando no nosso dia a dia. E olha que ele fala palavras bem interessantes para a nossa reflexão. Mais um episódio hoje, né? Da conversa com Hamed sobre a vivência do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, levando o nosso pensamento para conectarmos com o manto de Jesus, que está sobre o nosso planeta, assimilando essa luz crística no nosso coração, e que possamos ter uma noite de paz, de harmonia, em todos os cantos do planeta. Pedimos assim que nos autorize o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, mais um episódio, né, do encontro com o nosso irmão Hamed. O que será que ele vai falar hoje? Continuando a levar a gente a entender de uma nova forma, né, essa vida, olhar a vida de uma forma diferente. Então, hoje nós vamos falar de simplicidade. Nada como essa imagem trazendo
essa posição de simplicidade da vida, né? Que vai trazer para nós a ideia daquilo que está em Efésios, quem somos e como vivemos. Então, ele começa colocando que na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Vocês veem que é mais ou menos o que a gente falou no sofrimento. Só que no sofrimento, ele fala que vai levar a um endurecimento no coração, no sentido de sofrimento. Aqui, ele quer trazer um outro entendimento para a mesma passagem que foi falado no capítulo anterior. Ele coloca o seguinte: a vida de muitas criaturas, além de desvitalizada, é circunstanciada por miudezas dispensáveis. Detalhes desperdiçando que fazem com que a nossa passagem tenha momentos desnecessários. Então, ele está falando que nós temos, às vezes, uma desvitalização pelas circunstâncias dispensáveis, pelos detalhes desperdiçados, desnecessários, de que ficamos nos absorvendo. Então, não podemos ter sempre esse papel fútil na vida, só tratando de coisas muito pequenininhas, né? Miudezas, melindres. Simplicidade traria benefícios, tira as pessoas do cativeiro, daqueles valores estabelecidos pelas convenções arbitrárias. E aí clareia a visão, traz leveza, traz tranquilidade na nossa existência. Então, a simplicidade, ela tira aquela couraça pesada que as convenções vão colocando na gente, e são arbitrárias por quê? Porque, na verdade, a convenção está sempre mudando em função daquilo que os homens estão tendo necessidade para continuar o domínio. E aí a simplicidade tira a gente desse cativeiro, amplia a visão, traz leveza, traz tranquilidade. E ainda de cima, se você acumula informação sem pensar, sem ficar cheio de pertences, entulhado de roupas, abarrotar a casa de coisas supérfluas, tudo isso é dispensável. E a simplicidade é uma característica que não é difundida na sociedade moderna. A sociedade moderna, ela difunde esse acúmulo de informação. Esse entulho de roupas, de abarrotar a casa de coisas supérfluas, isso a gente precisa ver que é na simplicidade que eu encontro o meu essencial. Eu só vou encontrar meu essencial na simplicidade. Nós somos espíritos simples, viemos da simplicidade, agora começamos a colocar um monte de riqueza à nossa volta e perdemos o contato realmente com a nossa essência. Então, vamos encontrar de novo a nossa essência, saindo desse cativeiro, tirando essa couraça das convenções. À medida em que novos elementos se somam aos bens físicos e intelectuais já adquiridos, porque a gente já sabe que já viemos adquirindo por existências e existências, passamos então a alimentar a compulsão de armazenar as coisas, mais coisas. E isso leva a que a gente haja sempre em função da obtenção de objetos, em função de uma suposta vantagem, mas essa vantagem é imediatista, sem analisar a utilidade realmente daquelas coisas que eu vou obtendo, sem analisar as consequências futuras dessa prática de acumulação.
Então, eu vou me alimentando de posses e posses e posses. Nós estamos vendo ali quanta. É bonito, é colorido, né? Mas para que tudo aquilo, né? Ela não vai usar tudo aquilo, ela tem 2 pés. Quantos sapatos tem ali? Não tem como usar tudo aquilo ali, né? Então, muitos indivíduos, eles associam simplicidade com pobreza. Mas será que a simplicidade é igual à pobreza? Não. A simplicidade é uma opção de vida, tanto do rico como do pobre. A pobreza é, por si só, a privação de valores morais, intelectuais e espirituais do indivíduo, e não necessariamente a falta de recursos materiais para a sua subsistência. Então, se você não tem recursos materiais, isso não impede você ser simples. Se você tem muitos recursos, também não impede você ser simples. Então, a simplicidade tanto pode ser no rico como no pobre. E tem muito pobre que não tem simplicidade nenhuma. Ele não tem os recursos, mas ele está sempre de narizinho levantado, falando, inclusive, que tem isso, que tem aquilo. As pessoas não podem ir na casa dele, porque vai ver que ele não está falando a coisa certa. Então, quando nos livramos de tudo que é inútil, tudo que é secundário, passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e do que precisamos. Vamos olhar o nosso armário, vamos olhar a nossa casa, vamos olhar também nossos valores. Será que a gente não está enraizado a valores que não são necessários? Será que a gente não guarda coisas que não são necessárias? Coisas que são inúteis e fica guardado naquele armário anos, virando, amarelando, dando bolor lá de sujeira, umidade. Então, a gente precisa abrir mão dos trastes, de informações desnecessárias, de objeto em desuso. E aí eu vou exercitando o desapego. E isso vai facilitando a que eu me liberte dos ecos do passado. Porque eu estou tirando essas coisas do meu caminho, que são as amarrações do meu passado, querendo ainda contribuir para que a minha vida fique apegada àquelas minhas vivências anteriores. E para eu me libertar desses ecos do passado, eu preciso abrir mão dos meus trastes, abrir mão de informações desnecessárias, dos fakes da vida, de objetos que eu não estou usando mais. Passa adiante. A energia tem que circular. Até livro, roupa, comida. Sobrou comida. Se tem algum pobre, não vai dizer que aquilo ali não funciona. O pobre está com fome. Então, faz um prato enorme para 2 pessoas comer. Claro que vai sobrar. Então, a partir disso, vão se somando novas concepções. E aquelas velhas mágoas, as culpas, ressentimentos, conflitos vão se dissipando. E aí a gente vai se habilitando a viver plenamente o momento presente. Porque eu não tenho mais nada de ficar me perturbando, me distraindo com coisas que não são úteis na minha vida. Então, é isso que faz com que eu me desapegue daquelas mágoas, daqueles ressentimentos, daqueles conflitos, é ficar na mão apenas com aquilo que é útil no momento e poder viver plenamente este momento. Os homens simples se comunicam com sabedoria, humildade, enquanto que os homens complicados falam com presunção, pedantismo, são enfadonhos, são prolixos, porque estão repletos de ideias ultrapassadas. Contam, recontam seus discursos e, mesmo assim, parecem não dizer nada. Está lá empoado, com coroa na cabeça, mas não está dizendo nada. Aqui, simples, mas estão amigos, conseguem rir, conseguem brincar, porque é mais sabedoria aqui do
que do outro lado, do cara com a coroa. Então, a simplicidade de alma induz o indivíduo a se expressar com clareza, segurança, objetividade, capaz de elaborar ideias de forma lógica, coerente, harmoniosa. E a pessoa simples, ela não fica tentando também colocar palavras complicadas na linguagem que ela está falando com as pessoas. As pessoas conseguem resumir tudo o que querem dizer por meio de expressões sintéticas. Então, elas são objetivas, não ficam contando desde o início da história do Brasil para dizer um fato que ocorreu hoje. Tem pessoas assim. Eu quero... meu irmão chegou... Sabe meu irmão? Meu irmão, quando a gente era pequeno, isso assim, 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 assim. E tá para contar o negócio que o irmão chegou agora para falar. Acontece isso, né? Então, essas pessoas não são simples. E elas perdem a coerência da lógica. Elas perdem a própria elaboração. Quando ela está lá, não fala, o que eu estava querendo falar mesmo? Porque já se perdeu de tanto que colocou assunto no meio do caminho. Então, quem se apartou da simplicidade vive na futilidade dos pensamentos, com entendimento etenebrecido, como ele diz ali em Efésios, alienados da vida de Deus pela sua ignorância. Por isso, vai colecionando coisas, vai trazendo uma neurose para dentro da sua vida, acreditando numa ilusória segurança. Eu vou segurar, pode faltar, então eu estou aqui procurando segurança. Então eu coleciono porque, sei lá, amanhã tudo muda, e aí eu vou ficar sem roupa, eu vou ficar sem comida. Então vai no mercado, está em promoção, vamos comprar um monte de coisa daquela da promoção para guardar dentro de casa, que amanhã pode estar muito caro. Então é uma ilusão de segurança. E esquece que não vai poder encontrar segurança fora de si mesmo. Muito menos atrás do amontoado de conceitos, de informações, de acessórios e pertences sem serventia. Não vou ter segurança nisso. Segurança nas coisas materiais, segurança em encher meu armário de roupa, isso não vai me trazer segurança. Eu tenho que procurar segurança dentro de mim. Nós temos uma passagem de Buda que diz, se você não conseguir a si mesmo, onde irá buscar? Então, se você não consegue as suas respostas em você, você vai buscar onde? O outro não vai ter também as respostas que você deveria conhecer na sua vida, o seu caminho, são suas dúvidas, são suas necessidades. Então, muita coisa nesse mundo de erudição é tida como formação cultural, quando, na verdade, nada mais é do que um entulho intelectual. Está lá, preenchendo não sei o quê e trazendo nada para a sociedade. Aquele que ignora o seu nível de necessidade legítimo, determinado pela sua realidade, aquela realidade verdadeira, profunda, ele vive sobrecarregado pelo peso da repressão sociocultural. Então, ele está ali reprimindo, por quê? Porque ele quer agradar, ele quer mostrar que tem mais, ele quer sobrepujar a pessoa que está lá na frente. E isso vai distanciar cada vez mais da simplicidade. Perde a sua própria identidade. Sai do contexto da sua realidade. Mas, muitas vezes, as nossas agendas estão internas, estão abarrotadas, entrando em colapso. Os ritmos internos entram em colapso, por quê? Porque nossas agendas estão abarrotadas. Sentimos-nos exauridos, porque estamos fora de sintonia com a simplicidade. Abrir mão de posses desnecessárias é ir ao encontro de uma vida pacífica e harmoniosa. E aí, o que ele está dizendo? Nós, quando estamos muito preocupados em colocar coisas na nossa vida, a gente enche essas agendas internas de
coisas que são supérfluas. E a gente perde a naturalidade, a gente perde a sintonia, a harmonia do nosso ritmo interior. E a vida prática, ó, vai para a cucuia. A gente não consegue ter uma vida pacífica. Com o propósito, então, de despertar em nós o reino dos céus, Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. Qual é a parábola do joio e do trigo? É aquela parábola que um homem plantou as sementes que iam dar o trigo. À noite, chegou uma pessoa lá, claro que o inimigo, e jogou a semente do joio. Quando começou a crescer trigo com joio. E aí um dos funcionários dele disse, mas agora tem o joio no meio do trigo. E aí ele falou assim, não vamos esperar, não pode recolher nada agora. Temos que esperar que os dois cresçam, porque quando os dois crescerem, a gente vai poder distinguir o joio do trigo. Porque se a gente recolher agora, vai cair no perigo de recolher trigo e o joio ficar. Então, na parábola do joio e do trigo, o que ele quer dizer? A boa semente, aqueles filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, que o inimigo semeou, né? Aquele diabinho lá, e, na verdade, o que acontece? Os filhos de Deus, esse reino de Deus, ele precisa crescer, ele vai crescer no meio de todos os filhos do maligno, sim, mas vai chegar a hora em que essa semente vai estar bem firme, em que os filhos do reino vão estar fortalecidos, e aí vai distinguir quem serão os filhos do maligno, aqueles que estão exauridos, abarrotados, perdendo o ritmo interior, que estão colecionando coisas inúteis. Esses vão ser distinguidos da sociedade. E aí a gente vai conseguir ver quem é o trigo, quem é o joio, quem são os filhos do reino de Deus, quem são aqueles que estão construindo o reino de Deus, que não estão se afastando da vida de Deus. É por isso que tem na passagem lá, né? Está perdendo porque perdeu o contato com a vida de Deus. Os filhos do reino de Deus que não perderam contato com Deus, eles vão crescendo, sim, porque eles são boas sementes, fortalecidos. E no meio deles estão lá os filhos do maligno, que vão crescer todos desordenados, todos complicados, porque estão apegados à matéria. E é isso que a gente precisa distinguir na nossa vida. Será que eu estou dentro da boa semente ou eu estou dentro da semente do joio? Como é a minha vida? A que é que eu me interesso? Me interesso pelas coisas simples ou eu estou complicando a minha vida? Então temos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Os filhos de Deus é aquela pessoa que está sempre parecido, né, com aquela ideia de Deus, que é o brilho, que é a essência divina. São aqueles que estão ligados e não alienados da vida de Deus. No entanto, os filhos do maligno representam aqueles que têm o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus. São esses que são os filhos do maligno. São o joio, quer dizer, o diabo, do grego diabolos, que significa literalmente o que separa, o que desune. Então, o joio é aquela pessoa que está na sociedade para desunir, para separar, para colocar realmente as pessoas em mau caminho. Porque ele joga sementes do mal, ele joga sementes que estão fora da justiça divina, do caminho da justiça divina. E ele faz com que as pessoas percam a identidade e ele começa a comandar aquela pessoa. Porque ela perde a identidade por estar ali abarrotada com a sua agenda interna. Então, o joio pode ser o entrave que nos está impedindo de viver e pensar. É aquela questão, pois é, eu não consigo andar para frente, a minha vida está travada, eu não consigo
concatenar minhas ideias. Por quê? Porque tem um joio aí entravando. Vamos ver se você não está preocupado com coisas desnecessárias. Vamos ver se você não está adquirindo coisas que são supérfluas. Se preocupa com coisas necessárias, com coisas importantes. Dirigir a minha conduta precisa ser aquela forma que julgamos correta. Porque se nós ficarmos pensando apenas em viver aquela parte crítica da sociedade, entendendo que a sociedade vai me dar sempre o melhor, eu impeço de viver, em termos gerais, com essa conduta conforme nós julgamos correta. Então, eu fico impedida de dirigir a minha própria conduta, porque eu fico amarrada à sociedade. Eu me impeço de ser independente para poder definir o bem, o mal, sem seguir fórmulas sociais. Eu me impeço de deixar de ser escravo das crenças inadequadas que absorve todas aquelas encarnações de modo inconsciente ou não. Então, eu já venho com essas crenças enraizadas lá no meu inconsciente profundo. Eu estou absorvendo aquilo durante muitas encarnações. E aí eu trago essa semente fortalecida, essa semente do joio, que trouxe para mim formas de comportamento que não definiram o bem nem o mal. São fórmulas que não foram criadas por mim. Então, muitas criaturas se abarrotam de instruções obtidas no jornal, na televisão, nas salas de aula, nos livros, como sendo verdades absolutas. Elas não raciocinam, elas não elaboram. Essas informações podem muito nos ajudar, desde que não a elejamos como verdade absoluta. São dados que têm que ser raciocinados. Tem que procurar se realmente aquilo ali faz parte ou se interessa mesmo para o meu caminho, né? Porque às vezes a gente está vendo também coisas que não tem nada a ver conosco e eu estou interessada, perdendo um tempão ali naquela leitura. A verdade não está na conceituação das palavras, nos textos que lemos, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Então, a verdade é essa experiência que eu tenho, ou a partir de uma experiência, o passo que eu vou dar seguinte, porque eu vou dar um passo com consciência, a partir de uma análise racional do papel que eu tinha antes, da resposta da minha atitude antes. Então, se deu um problema diante de uma atitude minha, eu vou rever a minha atitude e depois não pode ser igual. Então, essas leituras todas que a gente faz, que a gente escuta, são importantes também a gente ter o crivo, para ver até que ponto isso é importante para a gente. A gente fica perdendo tempo, muitas vezes, ali, diante da televisão, vendo coisas que não interessam para a gente, lê jornal e tem um monte de coisa que também não tem nada a ver conosco. Os próprios livros, às vezes, você compra ali porque é bonitinho, fulano falou que ele viu, mas eu não estou nem estudando aquele assunto, e aí eu compro e fica lá, né? Na estante lá, dando mofo. Então, as vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial murmura em nossa intimidade. Olha que coisa linda. As vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade. A vida providencial vai murmurando essas vozes em nossa intimidade. Então, quando nós ouvimos aquela intuição, nós ouvimos essas vozes que estão dentro de nós, são murmúrios da vida providencial, que estão lá dentro da nossa intimidade. E aí não vai sair complicação, não vai sair coisas desnecessárias, vai sair sempre aquilo que é útil para nós. Vamos ouvir mais as vozes da nossa alma, em vez de ouvir tudo que a sociedade está dizendo, que os livros todos estão falando, porque muita gente escreve, mas pouca gente tem bom senso para passar o conteúdo. Então, a simplicidade consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo. Uma vez que as pessoas se afastam dela,
vão ficar com aquele entendimento entenebrecido e alienados da vida de Deus. Não vamos ficar assim, não. Alienado? Como? Se nós estamos aqui nos dedicando a essa tarefa de caridade, para quê? Para ficarmos no caminho divino, no caminho de Deus. Então, vamos realmente buscar a naturalidade, a espontaneidade. Porque se eu sair da naturalidade, se eu sair da espontaneidade, eu vou me afastar de Deus. E aí eu lembro com essa figura que eu coloquei, que Jesus disse: vinde a mim, os pequeninos, pois eles são os filhos de Deus. O que ele quis dizer com os pequeninos? Procurem a simplicidade das crianças, porque elas mostram isso. Elas mostram essa simplicidade. Então, não esqueçam, vamos rever o que tem ao nosso lado, ver se não precisamos dar uma limpeza, porque se eu limpo o exterior, eu começo a limpar minha alma também. Muitas vezes eu preciso começar de fora para atingir dentro. Então, eu preciso fazer essa revisão desses meus valores e podermos chegar a essa simplicidade que Jesus tanto mostrou para a gente nas suas condutas e até em todas aquelas pessoas que estavam à volta dela. Todos simples, mas com aquela humildade, eles eram fortes, eles tinham fé, eles seguiram aqueles passos do nosso Mestre. Vamos mostrar que nós somos realmente os aprendizes dessa condição do nosso Mestre Jesus. Pedimos, então, que possamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a toda a corrente espiritual que esteve aqui nos amparando e nos inspirando. Assim, só temos a agradecer e dizer em alto e bom som, graças a Deus.